A aula de hoje é sobre primeira lei da termodinâmica. Tá? A gente já estudou, na verdade, a gente já viu a primeira lei da termodinâmica. Hoje a gente vai fazer uma revisão, a gente vai ter uma análise bem sucinta. Nós já estudamos a quantidade de calor, calor latente, calor específico, capacidade térmica. Estudamos como as variáveis de estados que relacionam a amostra gasosa se relacionam entre si, que é pressão, volume e temperatura. Vimos a forma de Keplerian. Vimos ainda que numa amostra gasosa, quando o gás é ideal, essas quantidades relacionadas entre si elas permanecem constantes. Estudamos o que é uma transformação isométrica, isotérmica, isobárica. E agora a gente vai rever a primeira lei da termodinâmica, tá bom? A letra Q, indicada aqui na primeira lei da termodinâmica, ela vai dizer para a gente, ela vai estar especificando para a gente a energia, tá? Ela especifica a energia, mas na forma de calor, tá bom? Então, a letra Q é energia, mas na forma de calor, tá bom? Energia térmica. A letra U aqui, o delta U, ele diz respeito à energia, mas a energia cinética. E o trabalho é a energia consumida para realizar uma força, tá bom? A energia cedida ou recebida para utilizar numa força. Só falta, deixa eu escrever outra coisinha aí para vocês poderem tirar um print depois e guardar, tá bom? Guardar aí. Então, resumidamente, o que seria, né, a primeira lei da termodinâmica? Diz o seguinte: ó, para todo sistema termodinâmico existe uma função característica. Eu vou copiar isso aqui, essa imagem, vou colar aí para vocês verem aqui, ó. Vou lá bem no meio aqui, que aí vocês podem estar pegando depois aí, tá bom? Que eu peguei lá na internet, lá no Google, tá? Para todo sistema termodinâmico existe uma função característica denominada energia interna, tá? E essa energia interna é indicada pela letra U. A variação dessa energia térmica entre dois estados quaisquer pode ser determinada pela diferença de quantidade entre as quantidades de calor, energia térmica, tá? E o trabalho, trocados com o meio externo, que é a energia que o meio externo exerce ou submete aí ao gás na forma interna do gás, tá? Dentro do recipiente. Então, o trabalho é a energia trocada entre o meio externo e interno. Nessa abordagem aqui, esse professor ele utilizou da seguinte maneira: delta U é igual a Q menos T, tá? Mas nós vamos utilizar dessa maneira aqui, igual tá na apostila. Quantidade de calor é delta U mais T. Se você passa o T para o outro lado, né, o trabalho para o outro lado, ele fica negativo. Somente essa é a diferença aí, mas é a mesma fórmula, tá? Aqui a gente tem algumas observações. Dado um estado inicial da amostra de gás, após uma transformação, esse gás ele pode ter um aumento ou uma diminuição da pressão, ele pode ter um aumento ou diminuição da temperatura, ou um aumento ou diminuição do volume, tá? No caso do volume, a gente fala em expandir e contrair. No caso da temperatura, nós falamos de esquentar ou esfriar, tá bom? O gás. Agora vamos lá. Em relação à quantidade de calor, energia térmica, se o sistema ganha calor, a quantidade de energia térmica vai ser positiva. Se ele perde calor, então a quantidade negativa. Caso contrário, se ele não ganha nem perde calor, nós dizemos que isso é uma transformação adiabática. Transformações adiabáticas são transformações em que o meio externo não influencia no interior do gás, tá? Na energia interna do gás. Então, esse valor vai ser zero. Segundo ponto, em relação à energia interna, tá? Se o sistema esquenta, né, se a temperatura aumenta, então a energia interna sobe, vai ser maior que zero. Se ela esfria, energia interna é negativa. Nas transformações isotérmicas, ou seja, transformações em que a temperatura é constante, ou seja, o gás não esquenta nem esfria, então o que vai acontecer? A energia interna é constante, portanto,
a variação da energia é nula. E se a variação da energia interna é nula, isso aqui significa dizer que a quantidade de calor, né, deixa eu fazer aqui embaixo, significa dizer que a quantidade de calor, ou seja, a energia térmica recebida ou cedida para o meio externo, é exatamente igual ao trabalho realizado pelo gás, tá bom? Então, se o ΔU for zero, a quantidade de energia de calor é igual ao trabalho. E aí a gente pode resumir desta maneira aí o nosso estudo. Em termos do trabalho, nós temos o seguinte: se o gás expande, isto é, se o volume do gás aumenta, o trabalho é positivo. Então ele ganha, tá, energia externa para poder aumentar o gás, para o gás poder se expandir. Caso contrário, se o gás se contrai, o trabalho é negativo e significa que ele libera energia, ele cede energia para o meio para poder se contrair, para poder diminuir o seu volume, tá? Um outro ponto importante é que em transformações em que o volume não muda, o trabalho é nulo, isto é, ele não vai nem aumentar de tamanho, não vai expandir, nem se contrair, portanto o trabalho é nulo. Então, resumidamente, essas são as informações referentes à primeira lei da termodinâmica. Vale ressaltar que, em contexto matemático, nós temos as seguintes observações. Primeiro, pressão vezes volume é igual a nRT, que é o número de mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Ainda estudamos que em transformações pode acontecer que pressão, volume e temperatura inicial, tá, dado dessa maneira, permanece constante com o passar do tempo. Então, a gente tem essa relação aqui de grandezas inversas e diretamente proporcionais em relação a pressão, volume e temperatura, tá? A gente pode estar relacionando essas duas fórmulas aqui para estar dando auxílio ao resultado deste conteúdo. Em relação à energia interna, a gente viu que a energia interna, se o gás é monoatômico, tá? Então ele é 3/2 nRT, e se ele for diatômico, é 5/2 nRT. Dúvidas a mais sobre essas questões aqui, dá uma passadinha no canal, deixa o like lá, assiste o vídeo, compartilha, e aí, quem não é inscrito ainda, se inscreve lá, tá bom? Que tem mais vídeos sobre este conteúdo aqui. Mas vamos para os exercícios, né, que é o que mais interessa para a gente agora, é a gente entender como que estes conteúdos, tá, são aplicáveis na prática na hora de resolver os exercícios, tá bom? Então deixa eu pegar aqui um exercício interessante. Da primeira lei da termodinâmica. Então vamos fazer essa questão aqui, ó. Vamos começar por algumas questões teóricas, tá bom? E aí depois a gente vai para algumas questões um pouco mais matemáticas. Primeira questão é essa aqui, ó. As duas primeiras questões, né? Vou pegar dois exemplos aqui. E esses exemplos... Opa, deixa eu voltar aqui. E deixa eu apagar aqui embaixo. Então vamos lá. Então essas duas questões, na verdade, elas falam o seguinte pra gente, ó. Vamos lá. Primeiro, a questão 3. Um gás ideal recebe calor e fornece trabalho após uma das transformações. Então a gente tem aqui dois tipos de transformações sendo acontecidas. Ele quer que a gente descreva qual seria a ordem delas, ou o que seria melhor. O que seria, na verdade, o que estaria acontecendo. Primeiro ele recebe calor, depois fornece trabalho. Então vamos lá. Então a gente vai observar aqui, ó. Primeiro, se ele recebe calor, ele está ganhando calor, certo? Aqui, ó. Então se ele recebe calor, então não pode ser uma transformação adiabática no início, ó, porque adiabática significa que ele não recebe calor na forma de energia térmica. Então, ó, letra A é falsa, tá? Não é adiabática, e a gente já pode descartar a opção
de que essa transformação seja adiabática. Então a gente já corta aí uma das alternativas aí de forma bem imediata, tá bom? O próximo. Então vamos lá. E próximo ponto, né? Ele recebe calor. Vamos analisar aqui. Se ele recebe calor, então significa dizer que a quantidade de calor é maior do que zero. Então, recebe calor, isto significa que há um aumento, tá, da quantidade de calor na nossa amostra. A segunda parcela fala que ele recebe calor e fornece trabalho. Se ele fornece trabalho, o que diz aqui em relação ao trabalho? Se ele fornece, significa que o gás se contrai. O gás se contrair, existe uma consequência muito interessante do gás se contrair, pessoal. Gás se contrai significa que o volume diminuiu, tá? Então, essa é uma relação muito importante aqui. Que o volume diminui. Se o volume diminui, isso significa dizer que não é, tá? Não é, nesse caso aqui, ó, fornece trabalho, V diminui. E se o volume diminui, significa dizer que não é isobárica no final, tá? Porque a gente está analisando agora o final. Não é isobárica, ou seja, mas também a letra A já foi descartada, então não precisava nem dessa análise, né? Já que não pode ser com trabalho diminuído. Então, quais são as alternativas que sobram para a gente? Primeiro, isométrica, isotérmica ou isobárica no início, tá? Pode ser qualquer uma dessas três transformações. E no final pode ser, além da isotérmica, pode ser adiabática. Vamos analisar se ela pode ser adiabática. Para ser adiabática, a quantidade de calor tem que ser nula. Ora, para a quantidade de calor ser nula, a gente tem que a quantidade de energia interna tem que ser igual ao trabalho. Porque é isso que a primeira lei da termodinâmica diz para a gente, ó. Se a quantidade de calor é nula, então significa dizer que a energia interna tem que ser igual à quantidade de trabalho. Mas se a energia interna for igual ao trabalho, e eu sei que o trabalho diminui, e se o trabalho diminui, significa dizer também que a temperatura do gás vai diminuir, e significa dizer que o gás está resfriando. Se o gás estivesse resfriando, significaria dizer para a gente que nós não teríamos uma transformação em que a quantidade de calor ele está recebendo quantidade de calor, tá? Então, vamos lá analisar. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Na primeira lei da termodinâmica, tem uma coisa que eu não falei hoje para vocês, falei em aulas passadas. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês para poder ficar mais preciso isso, que é o seguinte. Vou escrever aqui, ó. A gente tem que o trabalho realizado pelo gás, ele é igual a pressão vezes a variação de volume. Então, se o volume diminui, né, não permanece constante na segunda, a gente sabe que não vai ser, se o volume diminui, não é isobárica, gente, é isométrica, desculpem. Não pode ser isométrica, tá? Na segunda parte, porque o volume diminui. Se o volume diminui, então a fórmula utilizada é essa, em que a pressão ela é constante, tá? Em que a pressão ela é constante. E se a pressão ela é constante, nós temos uma transformação isobárica, tá? Então a primeira ela vai ser isobárica, que só tem uma alternativa, ó. Pressão constante, a transformação ela vai ser isobárica. Então se a pressão é constante, a transformação ela é isobárica. E nesse caso só sobra a parte isotérmica, né? Observem que para ele poder diminuir, já que o volume é constante, para que diminui, já que a pressão é constante, a temperatura precisa ser então aí constante no final para que haja essa relação entre as grandezas, tá? Então a alternativa correta, letra D, isobárica. Então, voltando, recebe calor, então significa dizer que a quantidade de calor é positiva, então não é uma transformação adiabática.
Se a quantidade de calor é positiva, a gente vai concluir também que ele fornece trabalho. Então, se ele fornece trabalho, isso significa dizer que ele se contrai, tá? Fornecer trabalho para o meio externo significa que ele perde trabalho, tá? Então ele perde energia. Se ele perde energia, ele se contrai. Então fornece é aqui, tá? Então ele fornece trabalho e, portanto, se ele ganha calor e a quantidade de energia de trabalho diminui, tá? Observem que um aumenta, o outro diminui. Então a quantidade de energia permanece constante, tá bom? Então se a quantidade de energia permanece constante e eu sei que o ΔU é igual a uma constante que a gente viu aqui, ó, essa constante é NR na verdade, vezes a temperatura, então se ela permanece constante, significa dizer que a temperatura é constante isotérmica, tá bom? E aí, isobárica, pressão constante, isotérmica, temperatura constante. Resumindo, letra D é a alternativa correta. Já para a questão 4, nós temos as seguintes afirmações. Ó. Deixa eu pegar aqui. Numa transformação de um gás perfeito, os estados final e inicial acusaram a mesma energia interna. Então, se a energia interna é a mesma, o que acontece com esse gás perfeito, né? Se a energia interna é a mesma. Então, olha só. A energia interna é a mesma. Cadê? Aqui, ó. Energia interna é a mesma. Lembre-se. Deixa eu apagar essa parte. Deixa eu fazer aqui do lado. Vamos analisar. Se a energia interna é a mesma, isso significa dizer que a variação de energia, gente, é igual a zero. Isso significa dizer que no estado final, a energia final é igual à energia inicial. Então, significa dizer que a variação dela é nula. Se a variação é nula, a gente tem duas consequências. A primeira consequência é a quantidade de calor é igual ao trabalho. Significa dizer que a quantidade de energia que ele ganha, por exemplo, é igual à energia fornecida para o meio. E a quantidade de energia que ele perde é igual à energia que ele faz para expandir. Então, elas serão equivalentes. Então, a quantidade de calor é igual ao trabalho. E aí, as consequências aqui é o seguinte. Primeiro, se a variação de energia é igual, então a transformação ela foi cíclica, tá? Então, olha só, vamos analisar isso aqui direitinho. Cíclica. Segundo, a transformação é isométrica, ou seja, não houve expansão de volume. Mas expansão de volume seria essa última aqui, ó. Não há expansão de volume quando o trabalho é nulo. Mas se o trabalho é nulo, tudo foi nulo. Então não houve nem quantidade de energia. Então não houve, na verdade, nenhuma transformação, tá? Letra C. Não houve troca de calor entre o gás e o ambiente. Então significa dizer que a quantidade de calor seria nula. Novamente, se a quantidade de calor fosse nula, então isso aqui também seria nulo. O trabalho seria nulo, tudo seria nulo. Então, na verdade, não haveria tido transformação alguma. Letra D. Certamente são iguais as temperaturas do estado inicial e final. Na verdade, vamos analisar daqui a pouco, tá? Se isso é verdade. Se a temperatura é igual nos dois casos. E na letra E, não houve troca de trabalho entre o gás e o meio. Novamente, se não há troca de trabalho, isso significa dizer que o trabalho é nula. Se o trabalho é nulo, significa dizer que, como a quantidade de energia é nula, então a quantidade de calor também vai ser nula. Então, tudo vai ser nulo. Então, logicamente, a gente não chegaria a nenhuma conclusão. Então a gente falta pensar aqui se ela é cíclica ou se são iguais aqui as temperaturas do estado inicial e final. Tá bom? É isso que a gente vai analisar, tá bom, gente? Bom, nesse contexto aqui, a resposta mais correta vai ser que são iguais as temperaturas inicial e final desse sistema. Por quê? Em termos matemáticos, a gente poderia concluir da seguinte maneira: a energia interna de um gás ideal
é K vezes a transformação. Esse K aqui é uma constante, que pode ser 3 sobre 2, NR pode ser 5 sobre 2, depende do tipo do gás, tá? Mas não importa o tipo do gás, porque é isso que acontece. Ora, se aqui tem variação de temperatura, tá? Se a quantidade de energia é nula, né, a variação de energia é nula, isso significa dizer que a variação de temperatura também é nula, tá? Porque a constante é um número, quando você passa dividindo vai dar a própria constante, ou seja, a variação de temperatura é nula. Mas lembre-se, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, se você passa a temperatura inicial para o outro lado, você vai concluir que a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então, o que é mais correto dizer nesse caso aqui é que num gás ideal, num gás perfeito, se a energia final inicial interna é igual, tá? São iguais, na verdade, então a gente pode dizer que a temperatura inicial e final dessas duas amostras, dessa única amostra de gás, nesses dois momentos diferentes, também serão iguais, tá bom, gente? Com alguma dúvida? Bom, então como não há dúvidas, vamos para frente, vamos fazer mais exercícios, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vamos fazer agora um que envolva cálculo, tá? Então vamos lá. Questão 5 aqui, esse exemplo 5 diz assim, ó. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Então, trabalho... Deixa eu mudar a cor aqui. O trabalho vale 3.000 joules. Lembre-se que joules é energia. Então, trabalho, quantidade de calor e energia interna, todos eles são energias, estão dados em joules ou calorias. Segundo, em resposta, ele fornece 1.000 calorias de calor durante o intervalo de tempo. Então, calor é igual a 1.000 calorias. Opa, calorias não é joules. Então, aqui eu vou colocar 1.000 calorias. E observe que no final ele até coloca aqui o valor de calorias, a igualdade entre joules e calorias que a gente está utilizando para resolver a questão, tá? Então, terminar de trabalhar. Como eu falei para vocês, eu inventei, gente, de fazer a renderização do outro vídeo na hora que eu estou dando aula para vocês. E aí isso está consumindo uma memória absurda do computador. E aí por isso que fica meio devagar aqui o trem, porque eu fiz essa obra de arte, né? De querer renderizar na hora da aula. Devia ter esperado terminar. Então, olha só, quantidade de calor 1.000 calorias. E ele pergunta o seguinte, ó, qual que é a variação de energia interna? Ou seja, quanto que vale o delta U do sistema durante esse processo, tá? Aqui a gente tem que observar duas coisas importantes para poder então calcular o delta U. O que a gente precisa observar? Primeiro, observe na questão que ele diz o seguinte, ó, sobre o sistema realiza-se um trabalho, tá? Então ele fornece 1.000 calorias. Então vamos analisar aqui, ó. Se ele, né, realiza um trabalho, então significa dizer que ele está se contraindo, ele está fornecendo, ele está dando, né, digamos assim, essa quantidade de energia na forma de trabalho. Então, no caso aqui, significa dizer que o sinal vai ser negativo, já que se ele está realizando um trabalho, tá, ele está submetendo a energia dele para outro meio, no caso, o meio externo. E aí, ao mesmo tempo, ele vai fornecer. Se ele fornece energia na forma de calor, ele está perdendo calor. Então, se ele está perdendo calor, isso significa dizer que a quantidade de calor também é negativa. Então, vale a pena
ficar atento aí às palavrinhas que aparecem no nosso sistema para a gente não errar na hora de fazer o cálculo. Agora vem uma outra parte importante. Primeiro, eu tenho 1000 calorias, mas quanto que vale isso daqui na forma de joule, já que a resposta está em joule? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, 1 caloria, tá, equivale a 4 joules. Então 1000 calorias tem que equivaler a quantos joules? É só multiplicar direto que dá o resultado. Então x é igual a 4000 joules. Então a gente pode dizer que a quantidade de calor é menos 4000 joules. Agora é só resolver a forma do ΔU. Como que a gente faz isso? Usa-se a primeira lei de termodinâmica. Quantidade de calor é ΔU mais o trabalho. Ou seja, menos 4000 igual a ΔU menos 3000. Agora é só passar para o outro lado. Se eu passo 3000 para o outro lado, ele está negativo, passa para esse lado positivo. Então vai ficar menos 4000 mais 3000 igual a ΔU. Portanto, a energia interna desse gás aqui vai ser menos 1000 joules. Isso aqui é bem importante a gente prestar atenção. Por quê? Porque se ele se contrai e fornece 3000 de energia, e aí ele perde calor, né? 4000, então a energia interna dele vai ser de menos 1000 joules. Alguma dúvida, pessoal? Não? Nenhuma dúvida? Rapaz, então tá muito bom, né? Ninguém tem dúvida. Conteúdo fácil, né, gente? Deixa eu pegar outras questões aqui. Deixa eu ver que meu computador tá bem lento, cara. Eu me arrependi de ter feito a renderização desse vídeo agora. O que tá fazendo o meu computador ficar bem devagar. Por isso que eu acho que até vocês estão vendo assim as letras se formando bem devagarzinho aí na tela, né? Quando eu vou escrevendo aí. Então nossa última questão foi o exemplo 5, né? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui nessa mesma apostila de... as outras de energia interna. Vamos pegar aqui. Vamos pegar agora de energia interna. São duas questões aqui que a gente já vai fazer elas sobre energia interna. A primeira diz o seguinte: qual é a energia interna de 1,5 mols de um gás perfeito na temperatura de 20 graus Celsius? Considere o R igual a 8,31. Bom, quando a gente tiver certeza que é somente um gás, tá? Nós podemos utilizar então essa regrinha que a gente aprendeu aqui, ó. Quando é um gás, é nRT, tá? 3/2 vezes nRT. Então a gente vai usar isso, ó. Na 11, a energia interna vai ser 3/2 vezes nRT. Porém, a temperatura a gente tem que sempre estar atento que ela não pode estar em graus Celsius, tá? A gente soma 273 e obtém aqui que ela é equivalente a 293 Kelvin, tá bom? Então a gente vai aqui substituir, ó. 3/2, o N vale 1,5, vezes o R, que é 8,31, vezes a temperatura, que é 293, tá? Aí é só você pegar uma calculadora, ou você faz na mão mesmo aí, né, digitando, escrevendo aí, passo a passo. Só que eu vou fazer direto para a gente não perder tempo. Então eu vou multiplicar todo mundo em cima, ó. 3 vezes 1,5 vezes 8,31 vezes 293, tá? Vai dar um resultado bem grande, vai dar 10.956,735
dividido por 2, tá? Aí agora dividindo tudo isso aqui por 2, vai dar 5.000. U vai ser igual a 5.478,3675 joules, tá? Pode ser que dê para aproximar, mas a gente vai deixar assim, porque a ideia é só a gente ver como que calcula, tá? Então, acabamos aí a nossa questãozinha, tá? Esse aqui é a questão 11. Já a questão 12, ele pede o seguinte, ó. Qual é a energia interna de 3 metros cúbicos de gás ideal sob pressão de 0,5 atm, né? Como que a gente faz para fazer isso? Primeira coisa é você lembrar o seguinte, ó. Pressão vezes volume, que é essa primeira fórmula aqui, ó. Pressão vezes volume é o nRT. Observe que esse nRT, ó, é isso aqui, ó. Então a gente vai primeiro calcular isso daqui para depois calcular o U. Então observe que nesse contexto aqui, quanto que vale o PV? Ó? PV vale 3 vezes meio. Então, 3 metros cúbicos vezes 0,5 atm. Só que o 0,5 atm, quando eu converto isso aqui para Pascal, eu vou deixar na forma de Pascal, tá? Para a gente poder utilizar essa mesma grandeza aqui. Ou então eu poderia converter 3 metros cúbicos em litros, tá? Aí o nosso cálculo ficará assim, ó. Se eu transformar em Pascal, vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Isso aqui é igual ao nRT, tá bom? Ou seja, significa dizer que o nRT ele é igual a 3 vezes 0,5, vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 5. Então esse aqui é o valor da constante nRT. Então a energia interna vai ficar 3 sobre 2 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 5, tá? 3 vezes 1,5 é 4,5. Então vai ficar 4,5 vezes 10 é quinta, dividido por 2. A metade de 4,5 vai ser 2,25 vezes 10 elevado a 5 joules, tá? Esse aqui é o resultado da questão 12, de como a gente calcula a energia interna de um gás ideal. Tá bom? Agora vamos para mais uma questão, tá? A gente vai usar agora uma questão que calcula o trabalho. Vejam que todas essas que eu estou mostrando para vocês até agora são questões que, de certa forma, antecedem o estudo, tá, da primeira lei de termodinâmica, que seria uma introdução para a gente depois culminar na primeira lei de termodinâmica, tá? Daqui a pouco a gente vai rever exercícios da primeira lei de termodinâmica. Esses que eu passei até agora relacionam um pouco da primeira lei de termodinâmica, mas ainda não é ela. A gente vai voltar para... A gente já fez aquele exemplo inicial, a gente vai voltar já já para fazer eles, tá? Para fazer outros semelhantes aqui. Vamos lá. Então essa questão aqui, essas duas questões, elas vão tratar do trabalho, de como nós calculamos o trabalho. Esse carinha aqui, ó, a gente viu a energia interna, a quantidade de calor a gente viu isso no bimestre passado, a energia interna a gente já viu agora há pouco, e agora o trabalho. Como que se calcula o trabalho? Vamos lá. Quando são colocados 12 moles de ar, de um gás, em um recipiente com um êmbolo que mantém a pressão igual à da atmosfera, então significa dizer que a pressão é igual a 1, tá? Inicialmente ocupando 2 metros cúbicos. Ao empurrar o êmbolo, o volume passa a ser de 1 metro cúbico. Considerando a pressão atmosférica igual a 10.000 newtons por metro quadrado, tá? Não está em notação científica. Qual é o trabalho realizado pelo gás? Então, aqui, nesse tipo de questão que envolve gás, que envolve trabalho do gás, volume e pressão, a gente vai estudar ele da seguinte maneira. Trabalho, ele é pressão vezes a variação de volume, isto é, volume final menos volume inicial. Então fica a dica aí para questões neste formato em que a gente vai aplicar essa regrinha, tá? Então, para a gente chegar ao resultado desta questãozinha aí,
nós vamos só substituir os valores, calcular o volume e depois calcular a multiplicação do trabalho. Da seguinte maneira, ó. Bom, trabalho é igual ao quê? Pressão, a pressão é 10 mil, melhor, 100 mil. Então vem aqui, 100 mil, vezes a mudança de volume. Ó. O volume final é 1, menos o volume inicial que é 2. Tá? Esse gás aqui ele foi comprimido, tá? Por isso que ele diminuiu o volume. Então é só fazer aqui, ó. Trabalho vai ser 100 mil vezes 1 menos 2 dá menos 1. Portanto, o trabalho vai ser de menos 100 mil. Observe, tá vendo que o resultado é negativo? Isso a gente discutiu no início, ó. Trabalho negativo, o gás se contrai, ou seja, ele diminui o seu volume, tá? Então, por isso que o resultado aqui é negativo. Então, nesse contexto aqui de trabalho, para calcular o trabalho envolvendo pressão e volume, nós usamos essa formulazinha bonitinha. Vamos para a questão 14. Uma transformação é dada por este gráfico. Pressão em relação ao volume. Observe que novamente nós temos as mesmas variáveis, pressão e volume, tá? Aí ele dá aqui, ó, pressão inicial, 2 vezes 10 à quinta, e pressão final, 4 vezes 10 à quinta. Então a pressão não é constante. Aí ele pede assim, ó, qual é o trabalho realizado por este gás? Gente, quando a pressão não for constante, não pode usar essa fórmula, tá? Como que a gente tem que ver? Toda vez que tiver cálculo de trabalho relacionado com gráfico, o trabalho é o gráfico, tá? O módulo do trabalho é esse gráfico aqui. Então a gente vai usar o gráfico para chegar no resultado dessa questão. Só deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer de forma bem bonitinha aí. Vamos lá. Vocês vão ver que é bem tranquilo também, só muda a abordagem, porque a abordagem aqui vai ser da área. Nesse contexto, a gente vai separar a gente vai perceber que essa figura geométrica aqui é um trapézio, tá? Eu vou redesenhá-lo assim para vocês perceberem, tá? Que ele vai estar aparecendo assim. Espera um pouquinho, né? Porque como eu comentei com vocês, está travando mais que tudo aqui. Então não inventem de renderizar vídeo quando vocês quiserem fazer qualquer outra coisa no computador de vocês. A não ser que vocês tenham um computador da NASA aí, tá? Ou então se o editor de vídeo for bem fraquinho, ser bem simples. Tô só aguardando aí para poder explicar para vocês a questão. Então vamos lá, deu certo agora. Deixa eu completar aqui o trapézio, só para poder explicar para vocês como que a gente vai fazer, tá? Observe que eu só deitei o trapézio, tá? Ó, a altura ó, é de 4 até 7, então significa que a altura é 3. A base menor é 2 vezes 10 à quinta, tá? Então eu vou tirar a notação científica, isso é 20 mil. Ó, 5 zeros, então é 200 mil. E 4 vezes 10 à quinta serão 4 com mais 5 zeros, 400 mil, tá? Isso aqui é a pressão e aqui é o volume. Mas nós vamos resolver isso de forma geométrica. Isso é, o trabalho realizado pelo gás é a área que envolve o trabalho. Ou seja, o módulo do trabalho vai ser a área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. É só substituir então aí os valores. Vejam, a maior é 400 mil, a menor é 200 mil, o volume foi 3, então vezes 3, a altura, né? E dividido por 2. Agora, soma, depois multiplica e depois divide, tá? Primeiro soma aqui porque está entre parênteses. 200 mil mais 400 mil dá 600 mil, vezes 3, dividido por 2. 600 mil vezes 3 vai dar 1 milhão e 800. 1 milhão e 800 dividido por 2 vai dar 900 mil. E aí nós chegamos ao resultado, 900 mil joules de trabalho. Uma observação importante que aqui esse resultado é do módulo. Então não dá para dizer, olhando para o resultado,
se esse gás está expandindo ou contraindo. A gente só sabe que o trabalho total foi de 900 mil, mas não sabe dizer se ele seria negativo ou positivo. A gente precisa olhar para o gráfico, tá? Tá vendo que quando o volume aumenta, a pressão aumenta? Então isso aqui é uma transformação em que o volume e a pressão estão aumentando, tá? Se o volume aumenta, não é uma transformação volumétrica. Se o volume aumenta, não pode ser, ó, o trabalho não pode ser nulo, então ele vai expandir ou contrair. Mas isso aqui a gente vai deixar para um outro momento, até porque o foco mesmo da aula é a primeira lei de termodinâmica, que vai ser esse exercício aqui, ó. Que agora a gente vai culminar na primeira lei da termodinâmica. Bem parecida com a questão anterior, né? Vamos lá fazer ela. A questão diz assim, ó. O gráfico abaixo ilustra 100 moles de gás ideal monoatômico recebem do meio exterior uma quantidade de calor de 1.800.000 joules, dado R igual a 8,32. Determine, letra A, o trabalho realizado pelo gás. Então, para calcular o trabalho, gente, nós vamos observar o quê? Ó, o gráfico, né? A área do gráfico. Então, aqui nós já sabemos que o módulo do trabalho vai ser a área do gráfico. Então, lembrando que isso aqui é um paralelogramo. Então, como que a gente resolve a área de um paralelogramo? Base maior, isso aqui, mais base menor, isso aqui, vezes a altura, tá? Dividido por 2. Então, eu não vou redesenhar ele aqui invertido, mas fica a dica, ó. Base menor, base maior e altura, tá? Então, base menor é 3 vezes 10 à quinta, mais a maior, que é 6 vezes 10 à quinta, e a altura, que vai valer 1, dividido por 2, tá? Por que a altura vale 1? Você observa que, ó, de 1 para 2 é 1, tá? E agora é só chegar no resultado aí, que o módulo do trabalho vai ser o quê? 3 mais 6, 9, então fica 9 vezes 10 à quinta, dividido por 2. E 9 vezes 10 à quinta, 9 dividido por 2 é 4,5. Repete 10 à quinta, joules, unidade de trabalho. Então a gente chegou aqui, concluindo aqui o trabalho, letra A. Pelo menos o módulo é 4,5 vezes 10 à quinta. Tá certo? Observação, ó, quantidade de calor ele está recebendo. Então, se ele pedisse, ó, se ele recebe, se ele está ganhando calor, Q é maior que zero, tá bom? Então, esse aqui é a letra Q, tá? Ele pede, ó, qual que é a variação de energia interna do gás? Como que a gente vai fazer aqui a variação de energia interna do gás? Letra B. Bem simples, ó. Variação de energia, primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor menos o trabalho. Então, quanto que vale a quantidade de energia, de calor, na verdade? 1 vezes, aqui eu vou colocar em notação científica, ó, 1,8 vezes 10. Temos quantos zeros? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu vou colocar aqui 18 vezes 10 à quinta, menos o trabalho, que é 4,5 vezes 10 à quinta, tá? Portanto, a variação de energia interna, 18 menos 4,5, fica 13,5. E repete aqui o 10 à quinta, tá? 10 à quinta joules também, porque energia interna também é joule. Toda energia é em joules, tá? Não confundir com energia elétrica, que é outra grandeza. Agora vamos lá para a letra C. Temperatura do gás no estado A, ou seja, aqui, ó. Porque a gente sabe qual que é o valor da pressão, a gente sabe qual que é o valor do volume, mas a gente não sabe qual que é o valor da temperatura. Como que a gente pode fazer isso? Tem muitas maneiras. Eu vou aplicar essa aqui, ó. PV
é igual a nRT. Nós queremos saber o valor da temperatura, tá? Isso aqui não é trabalho, é temperatura. Então, eu vou passar o N e o R dividindo, ou seja, a temperatura é a pressão vezes o volume no estado A, dividindo pelo R e o N, tá? Vamos lá, pressão inicial aqui no estado A é 3 vezes 10 a quinta. Volume é 1. Número de mols, 100. Número da constante universal dos gases, 8,32. Então, multiplicando aqui, ó, 3 vezes 10 a quinta, eu vou transformar em número inteiro, tá? Vai dar 300 mil. E aqui 100 vezes 8,32, só tira vírgula, tá? Fica 832. E aí é só realizar essa divisão. Eu não faço a mínima ideia de quanto que vai dar. Deixa eu fazer aqui. 300 mil dividido para 832. O resultado vai dar aproximadamente 360,6 Kelvin, tá, gente? Esse é o valor aproximado aqui dessa temperatura. Lembrando que tem que estar em Kelvin a temperatura, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Então, esse aqui é o nosso último exemplo de hoje, tá? E é isso aí, pessoal. Estudem para a prova, se preparem, viu? Até a próxima.